Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. And you don't seem to understand. Estamos no ar com o MDA. Seja novo pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no mundo da depressão. Os animes decepcionantes, parte 2. Já teve uma parte 1, você pode procurar aí no nosso feed. Foi muito engraçado, mas agora a gente vai falar de outros animes que nos decepcionaram. Eu sou o Raul e maior que a alegria no mundo dos animes, a depressão. Todo mundo sabe disso. Aqui é o Lucas e anime pra mim é que nem ser santista. Nosso erro é esperar alguma coisa. E o pior é que tem gente que defende esses animes, viu? Igual o santista. Aqui é o Vulpix e seguindo o ritmo do Lucas no episódio passado deste tema de podcast, o Lucas disse que decepção era Sawano e animes. Eu vou mandar uma outra então. Nano e animes. Nano e animes. O pessoal esperar alguma coisa de anime que o Sawano tá fazendo a trilha sonora é maluquice, pô. Sawano ainda dá pra esperar. Da Nano é complicado mesmo. O da Nano não dá, né? O da Nano, ela tem uma mandinga pior. O Sawano tem exceção. Tem 86, tem o Soul Level que passa, é decente. Tem o Shigeki no Kyojin que até um certo momento é legal. Agora a Nano não, mano. A Nano é só bola fora, mano. E a Lisa? É verdade, mano. A Lisa você deixa pra terceira edição desse tema. Deve ter umas paradas legais da Lisa, vai. O Nisekaizinho, primeira temporada, não é tão ruim, né, galera? Ai, meu Deus. Tem, mas eu vou falar de um anime dele mais tarde aí. Eu vou falar de anime mais tarde da Lisa aí. Eu sou o Guaraná e com nós quatro aqui hoje, eu me sinto que nem naquela cena de Hunter x Hunter, em que eles viram e falam, cidade de Yorkshin, dia 1 de setembro, né, velho? Quanto tempo que a gente não se reúne, né, pô? Mano, aqui é tipo One Piece. É os quatro chegando na porta do Tritão ali. Não, é o arco de Zami Hunter do MDA, né, mano? É o único arco onde os quatro estão juntos. É, mano. É, eu sou o Gon, o Lucas é o Killua, o Raul é o Leório e o Guaraná é o Chupa-Pica. Não, o Lucas é o Cura-Pica. Não, o Chupa-Pica é o Guaraná. Isso, velho. Ô, corta isso aí, edição, mentira. Não corta, não. Hoje é um podcast sem censura em comemoração aos 4 membros... 4 membros é... Aos 4 participantes... Aos 4 participantes que se juntaram após longos anos numa gravação de podcast. Quem diria, né, cara? 2 anos. 2 anos. Porque sempre dava alguma coisa de errado quando os 4 se juntavam pra gravar podcast e hoje quase deu errado. A gente tem que lembrar que o Animistic terminou com nós 4 gravando todos os episódios e o MDA começou com nós 4 gravando todos os episódios. Dito isso, faz 2 anos que a gente não grava junto. É, e depois nunca mais. Que loucura, né, mano? Culpa do Guaraná. Com certeza. E hoje foi os 45 do segundo tempo, porque a minha internet, tipo, voltando 2 minutos pra gravação. E o pior é que já vai começar com o Lucas me atacando, né, velho? E pra saber se a gente vai terminar esse episódio com os 4 participantes gravando após os e-mails. Gente, o patrão ficou maluco no Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta nos e-mails. Bom, ô Lucas, eu acho que você vai começar aí com um anime que tem episódio no MDA, né? O que é pior, ele se decepcionou com o meu universo de anime favorito, né, velho? Eu queria dizer que, assim, eu acho que esse podcast, eu não sei porquê, assim, mas eu acho que ele vai ter uma boa audiência e vai chover de e-mail nesse podcast. Vai sim, né? Exatamente. Pelo menos assim a gente espera. Porque eu tô vendo aqui a pauta, a listinha tá um pouco pesada aqui. A gente tem que fazer só um preparativo antes de reforçar que o episódio é sobre animes decepcionantes. O episódio sobre animes ruins é outro. Exatamente. Deixar isso aqui bem claro. É verdade. É. Nura é pro outro lado, né, Lucas? Nura é pro outro lado, né? É, tá enfiado na tua... Por isso nós 4 não gravamos juntos. Olha as coisas que saem. Tem 1 minuto de podcast já, pô.
Assim, deixando bem claro, esse anime, eu gosto desse anime. Eu não acho esse anime ruim, eu acho muito contrário. Eu acho ele bom. Só que o universo dele, até que o Guaraná falou que é um dos universos favoritos dele, porque o universo era pra ser muito da hora. Só que você comentou aqui no off que pra mim é que nem o Neymar, é aquele anime hipotético. Porque você fala assim, mano, poderia ser muito bom. Ele tem toda a condição de ser muito bom, mas ele não fica muito bom porque o autor não sabe explorar as qualidades do universo dele. Porque o cara se estraga sozinho. Mas o spin-off sabe. Ele sabe. Isso que é o pior, porque, tipo assim, tem um spin-off que o cara mostrou que sabe fazer o rolê. E pior, tem um arco compartilhado entre os dois animes que no spin-off é melhor, mano. Isso aí vai ser um anime que eu e o Lucas a gente pode falar muito, velho. Principalmente eu. Posso falar muito. Manda aí, Lucas. Manda aí essa. O anime que eu tô falando é o Toaru Majutsu no Index, né? Que é o anime lá do Toma. Kamijou Toma. Kamijou Toma, que é o Kamijão. O que eu gosto muito da tradução dele, mano. É o do Deus e o demônio? Aquele que purifica Deus e exorcista demônios. Pô, mano, seu nome, se essa tradução é muito brabo. Pô. O Juninho ama, viu? O Juninho ama essa tradução, né? Nossa, pega bastante. Pega forte, tá? E tem várias paradas assim em Index que é muito legal. Tipo, é muito bacana, por exemplo, e tem uma coisa que aparece na Light Novel, mas o anime não sabe explorar tanto isso, que é, por exemplo, mano, o cara tá desde o episódio, sei lá, do episódio 5, 4, sem as memórias. Pô, mano, e ele passa a pena em todo mundo sem isso. Então é muito maneiro. Só que não é tão explorado. Tem algumas citações na Light Novel depois que tem uns acontecimentos que são bem da hora por causa disso, mas o ponto é que o desenvolvimento narrativo baseado nisso, a questão própria do universo, que é você combater mais ou menos a magia com ciência, né? Você tem a galera da magia, né? Que é a pessoa da religião, o pessoal da Index ali, que você tem o Vaticano, você tem os protestantes, os católicos, e você tem várias religiões durante o mundo e várias personificações dessas religiões, os santos, por exemplo. Os anglicanos também, né? Isso. E você tem, por outro lado, a ciência, que é muito também representada como os Espers, que seriam, de certa forma, a habilidade passiva, como se fossem os perks do Boku no Hero, mais ou menos, assim, mal comparando. Então seria assim, a galera que faz magia contra a galera que tem poder de nascença. E eu acho que esse embate seria muito legal, só que eu acho que eles não aproveitam o bastante do lado desse embate, né? Uma das frases do anime que o Toma usa, que é quando a magia e a ciência se encontram, né? Sem esse encontro, a história começa. E tipo assim, só que não tem tanto esse embate. Quem faz um pouco é o Toma, que tem essa parte da ciência. O fato de muitos desses eventos acontecerem na cidade acadêmica, mas eu ainda acho que o autor ele não tem a capacidade de desenvolver esses personagens tão bem, nem na parte de ação, nem na parte narrativa, pra fazer esses embates serem interessantes. E ele tem aquele erro também de, por exemplo, que ao contrário do que acontece em Toaru Kagaku no Reigan, que é o spin-off, que é baseado na Misaka, que é a personagem principal da parte científica do anime, como o Tom é um personagem masculino, ele acaba se deixando levar muito pelo lado do harém e do Eiichi, que eu acho meio desnecessário em alguns momentos. Assim, eu já falei diversas vezes que eu sou um cara que eu não me tilto com Eiichi, sabe? Dependendo de como é feito o Eiichi, não me importo. Contanto que ele não seja lançado, seja exibido no momento que quebre a narrativa de um personagem, eu sempre vou citar uma cena de Shugeki no Soma, porque aquela cena pra mim é ridícula, que tá tendo uma revelação super interessante sobre a Irina, e aí o anime para pra focar na roupa branca da Irina que tá molhada e você vê o sutiã dela. Isso é ridículo. Tá quebrando o ritmo, né, cara? Tá quebrando o ritmo ali, tá quebrando uma tensão pra fazer um Eiichi que não... Esse sim, dá pra falar que é o Eiichi desnecessário, porque vem num momento completamente aleatório, sabe? Não vem num momento cômico, ou num momento de tensão sexual, por exemplo, que pode estar rolando entre dois personagens. É um momento tenso mesmo de drama e quebra. Tá ali porque tá, né? E eu acho que Index, por exemplo, em muitos momentos cai pra isso. Eu acho também, por exemplo, que Index, ele foca muito em apresentar nos arcos dos vilões sempre uma personagem feminina como centro de conexão do Toma com aquele outro mundo, né? Então você sempre tem, por exemplo, uma religião nova sendo apresentada ali, que vai ser um embate daquele arco com o Toma, e aí tem sempre uma menina ali que vai ser apresentada naquele arco e ela vai ser a conexão, e aí por algum motivo vai ter uma tensão sexual entre os dois, e isso meio que quebra, porque, tipo assim, seria muito mais legal, você já tem uma personagem interessante ali pra ter atenção com o Toma, e você poderia ter, sei lá, uma ou duas, porque, por exemplo, a própria Index não tem essa tensão. A Index é como se fosse a irmãzinha dele, e em algum momento o anime tenta forçar, principalmente no começo, mas assim, a percepção que você tem da presença da Index contra o Toma é mais ou menos como se fossem irmãos, vai desenvolvendo. Até a questão como o Toma protege ela. Então, tem a Misaka, que é uma personagem muito interessante, que é uma personagem que, principalmente depois que você descobre muito em Reigan sobre ela, você vê que é uma personagem bem profunda e que
ela tem bastante importância na história. E aí você tem algumas cenas, por exemplo, da New Order, que é uma personagem loli da Misaka, que já é uma personagem meio loli, né? E aí você dá uma quebrada também, porque fala assim, pô, mano, pra que tem isso? Então, assim, eu acho que ele tem um universo muito rico, ele toca num tema muito interessante, mas ele não se esforça ou não sabe trabalhar nisso por causa do protagonista. Eu acho que o grande problema até que de Index é porque o autor parece que é o Kamachi, né? Se eu não me engano. Kazuma Kamachi. Que ele, por algum motivo, por ter um protagonista masculino, ele fala assim, não, eu tenho que fazer esse cara ser o centro do universo e, por algum motivo, ter várias minas. E quando a In Reigan, que é muita crítica, porque em Reigan ele sabe desenvolver todos esses problemas, apesar de Reigan não ter muito embate, ou quase nunca ter um embate realmente de ciência e magia, é mais ciência contra ciência lá, que é uma pena, né? Porque, pô, tem uma personagem incrível, podia ser muito interessante você ver esse embate pelo lado da Misaka, mas, como disse, quem tem essa descoberta do mundo é o Toma, né, do mundo da magia. Pô, mas quando você tem a Misaka, que faz tão bem, né? Você desenvolve tão bem a Misaka, você desenvolve tão bem as personagens em torno dela, você não usa essas ferramentas esses recursos de fanservice, assim, para tentar prender o público, você vê que ele consegue desenvolver a história sem usar isso, você fala assim, pô, mano, por que tu não faz isso no Index? Isso me atentou, Lucas, que até me deu vontade de fazer um comentário, que, primeiro de tudo, eu gosto sempre de lembrar que quando a gente fala de Index, é legal falar dessa ideia de decepção como anime, porque a gente não tá falando de qualquer anime, porque o pessoal pensa, Index realmente é conhecido assim e tal, mas, cara, Index é a light novel mais vendida de todos os tempos. Tipo assim, claro, porque tem muitos volumes, realmente, mas é a light novel mais vendida de todos os tempos. É um número, tipo assim, bizarro. É um negócio muito grande, assim, e tal. Eu acho que se não tivesse a existência do Railgun ou até do outro, que é o Accelerator, é o da Accelerator, né? O Accelerator. Que vai ter mais um agora, que é uma outra light novel também. Então, eu acho que o Index não seria tratado tanto assim como decepcionante. É porque os spin-offs são tão bons que você olha pro original e pensa, cara, isso aqui podia ser melhor. Outros autores mostraram que dá pra trabalhar melhor a história, né? Cara, é porque quando você fala, tipo, de decepção em coisa de anime e adaptação, você não tem, tipo assim, realmente, às vezes, um termo de comparação mais profunda, como é o caso de Index. Porque se você assistir o Index primeira e segunda temporada e comparar ele com a primeira temporada e a segunda de Railgun, você vai notar, tipo, um negócio que pra mim, eu acho que é a parte mais absurda. É que o fato de que a adaptação do anime de Index, eu acho que ela não é tão bem feita, porque eu acho que o Kamijou Toma de Railgun, mesmo sendo o mesmo arco, ele é um Kamijou Toma muito diferente do Kamijou Toma de Index, mesmo os dois estando, tipo, no mesmo arco, sabe, obviamente, perspectivas diferentes, mas pra mim ele é um personagem diferente, ele passa, tipo, uma vibe diferente, então é muito uma questão de que você tem realmente uma staff melhor em Railgun, até porque a staff por trás de Toradora, né, de direção assim tal, que é um anime da staff é o Tatsuki Nagai, sim, que tava por trás de Railgun, e você olha e pensa, cara, é um negócio muito bem feitinho, é muito bem feito, porque é realmente um universo muito, sabe, rico, onde você tem uma explicação bem legal de como funcionam os poderes. Eu acho os poderes do lado da ciência realmente daquele negócio do campo de força IM, né? Esses negócios assim, um negócio muito legal, muito bem feito. A questão de os poderes do lado da magia, que tu tem, por exemplo, o Tsuchi Mikado, que ele é basicamente um cara que ele tem, tipo, magia e ciência ao mesmo tempo, e ele se machuca por conta disso. Você tem gente que, tipo assim, faz sacrifícios visando, tipo assim, aumentar o poder mágico, coisa assim. Você vê que, por exemplo, um mago não é forte só por ser mago, e alguém da ciência, obviamente, tem um problema por ser da ciência. A Misaka, ela tem um limite de quanto ela pode usar a eletricidade dela. O Accelerator, se ele é, tipo assim, atrapalhado, por exemplo, se ele é atrapalhado durante os cálculos dele, ele começa a ter descontrole dos poderes dele. Cara, eu acho legítimo que, assim, apesar de eu achar o lado da ciência meio nerfado comparado ao lado da magia depois de um tempo, eu acho muito louco que você não é forte em Index só por ser forte, você não é, tipo, invencível só por você ser invencível. Mesmo o Accelerator sendo, tipo, muito roubado, é muito, tipo assim, passível, tipo assim, o Toma ter ganhado dele, porque você fala, mas ele só anulou o poder do Accelerator. Cara, não foi só isso pra poder vencer o Accelerator, por exemplo. Já tô dando spoiler do anime, né, mas, pô, galera, 20 anos de obra aí, né, rapaziada? Pô, Index saiu em 2004. É um negócio muito louco quando a gente coloca na balança que tem toda uma estrutura meio que pronta pra você fazer um material muito legal, e você viu, por exemplo, num outro exemplo, que é o caso de Railgun, tanto que Railgun vai ganhar uma quarta temporada antes de Index ganhar uma quarta temporada, né, porque acabou a primeira fase de Index tem 3 fases, né, já são, tipo assim, o Velho Testamento, o Novo Testamento, e agora a gente tá no Gênesis, né, e a gente, no anime, a gente nem começou o Novo Testamento, pra ver o quão longo é a Light Novel de Index
no geral, assim. Então, você vê que dá pra fazer um negócio legal, que dá pra fazer uma adaptação bacana, mas você tirou muito da essência da obra original de Index e você tem uma comparação direta, até mesmo porque geralmente spin-offs são, tipo assim, histórias separadas, algo assim, mas, cara, você tem, tipo assim, em versão de anime, feito por um mesmo estúdio, principalmente, o choque ali de um mesmo arco, com perspectivas diferentes, em que o personagem principal da obra, ele parece ser alguém muito mais credível, muito mais um protagonista de verdade do que na obra original. E eu acho que isso não causa outro sentimento, senão a tal da decepção, sabe? Uma sensação que eu tenho, e eu não sei se você vai concordar comigo, mas ele é da Kadokawa, né? Eu não sei se é exatamente da Dengeki Bunko, mas eu acredito que seja da Dengeki. É da Dengeki, sim. Eu acho que um dos motivos que pode ter essa diferença, a gente tem a diferença aí de 3 anos, né? Index, a novel, é de 2004, contra o Reigan de 2007. Como eu disse, é da Dengeki Bunko. Lembrar também que o Reigan é um mangá, viu? Não é uma novel. Uhum, sim, verdade. Eu acredito que o Index, ele é muito contaminado pelo produto de light novel que era lá da época, porque você tem aí, sei lá, vamos pegar a obra da Dengeki Bunko, você tinha Strike the Blood, você tinha Sword Art Online, você tinha Mahoka, que são todas obras que você tem aquele protagonista cercado de garotas, entendeu? Você tem aquelas cenas de tensão sexual e tudo mais. Eu tendo a acreditar que o problema de Toara Majutsu no Index ter todas essas situações e o Reigan não, é porque o contexto ainda que ele foi produzido é esse da Dengeki Bunko com essas obras ao entorno dela. Enquanto o Reigan, que como você disse, é de mangá, ele tá em outro contexto ali, com outras obras no seu entorno, e talvez o autor ele tenha mais liberdade ou influência para fazer algo diferente, né? Então, em um contexto ele foi influenciado por light novels, que tinha muito essa questão do harém e tudo mais, enquanto o Reigan você se foca muito ali no Slice of Life. Claro, Index é muito mais ação, Reigan é muito mais Slice of Life, só que os momentos de ação de Reigan são melhores que os momentos de ação de Index, esse é o problema. Mas o que você citou, da época, inclusive, é muito mais porque a gente tinha uma época que o ecchi tava muito em voga, né? E uma coisa é você jogar isso num mangá, que é com um público shounen, outra coisa é pra um livro que, geralmente, aquele livro é um público um pouco mais velho, então você coloca muito mais coisas, tanto que as light novels daquela época, e até depois, né? A gente não pode falar só daquela época, até depois, tem muitos temas, muitas conversas e muitas coisas muito mais pesadas do que as suas versões em mangás, né? Uhum. Esse próximo anime, eu acho que muita gente conhece. De nome, com certeza tem muita gente que já leu, mas eu acho engraçado porque eu sei que no Brasil tem muita gente que conhece de nome, porque ele tá sempre entre os mais vendidos. A gente cita ele constantemente no podcast final do ano dos mais vendidos. É grande esse daí. É pra mim, cara, eu vou falar que esse aqui é um dos que me deixa mais triste, porque eu tenho no meu coração que eu gosto mais desse mangá do que eu gosto de One Piece. É esse o nível do... Então, eu vou falar de Kingdom, que é um mangá que conta, tipo, da época do período dos 6 reinos na China, né? Com o protagonista o Shin, e que tem muito foco nessa parte, tipo, da unificação da China, né? Nesse período. É um mangá que eu acho que tá desde 2006 ou 2005, não consigo lembrar agora de cabeça. Tem quantos capítulos já, ô Guaraná? Cara, eu não sei qual capítulo tá, se tá em 700 e pouco. Pior que eu leio, mas eu não tô lembrando agora em qual capítulo tá, pra ser muito sincero contigo. Eu vou atrás dessa informação aqui. Vai atrás enquanto eu vou falando. Como é que é? Vai atrás da informação enquanto eu continuo aqui, pô. 805, já fui atrás da informação. 805? O mais recente é 805. É, certeza? Cara, eu jurava que já tá em bem mais. Até o dia dessa gravação, né? Até o dia dessa gravação, sim. Eu tinha quase certeza que era mais, mas enfim. E o negócio é o seguinte, Kingdom, ele tem todo um negócio de que, constantemente, se você for ler Kingdom, você vai perceber que ele é um mangá que ele tem muito foco em guerras grandes, com muitas pessoas, assim como foi esse período na China mesmo, de unificação e tal. E eu acho que, levando em consideração isso, a única alternativa que eles tinham naquela época era realmente fazer o anime em CGI. Mas eu nem acho que só o CGI, tipo, seja o problema do anime, porque a gente teve animes muito bons que teve uso de CGI, tipo, nessa última década. Kingdom continua tendo temporada, tipo, até recentemente teve umazinha ali, aqui e ali. Mas, cara, ao mesmo tempo, o anime, ele não consegue pegar a vibe do mangá. Tanto eu acho que em roteiro, a direção não trabalha muito bem também. Eu acho que vários momentos, assim, porque Kingdom tem muitos momentos com carga emocional muito grande. É um anime que trata a morte como algo muito natural. E guerra? Eu acho que isso é da guerra como um todo. Então ele trata a morte como algo muito natural, mas ele também sabe fazer com que a morte seja valorizada, sabe? E eu acho que no anime eu tenho muita impressão de que isso não foi muito bem feito, sabe? Então, eu não vou, tipo, me alongar tanto assim em Kingdom, porque é um mangá espetacular, cara. Tem arcos muito bons, um desenvolvimento muito bom do Shin como protagonista. Eu acho que os personagens de Kingdom, eles vão evoluindo, tipo assim, num ritmo muito legal. É um mangá que eu até falei, assim, que é muito famoso no Japão, está sempre dos mais vendidos e tal. A gente citou durante anos e anos aqui, desde a época, tipo, de animes, que no podcast mais vendidos, o quanto Kingdom tava sempre dos 10 primeiros e continua se destacando até hoje, sabe? E tem uns bons anos de obra ainda pela frente. Porque, querendo ou não, ele é consolidado, né?
né? É uma obra muito consolidada. E a impressão que me passa, cara, é que a minha decepção é que Kingdom já é, tipo, um mangá com um público muito fiel, muito grande. E eu sempre, tipo assim, veio aquela sensação, sabe, de we see, né? O what if na minha cabeça, de que Kingdom, se tivesse tido uma adaptação muito boa, poderia ter se tornado um grande hit, sabe? Porque é um mangá consistente, com um ritmo muito legal de se ler. E, cara, eu sempre falo pra mim que pra mim, eu tenho muito a sensação, cara, de que Kingdom consegue ser mais especial pra mim até mesmo que One Piece, sabe? Sabe o que é doideira? É que o Kingdom sofre do mesmo problema do Berserker, né? Questão de adaptação, né? Agora, sobre a parte de adaptação, Guaraná, o Kingdom, ele anda tentando corrigir todo esse problema do anime que o anime teve com os live action, né? Que atualmente temos 4 live action adaptados. Eu sei que faz sucesso os live action, né? E faz tanto sucesso essa adaptação que o primeiro foi lançado em 2019, né? Uhum. Aí depois lá teve uma pausinha e o Kingdom 2, 3 e 4 vem sendo lançado consequentemente ano após ano desde 2022. Em 2022 teve o Kingdom 2, em 2023 teve o Kingdom 3, em 2024 teve o Kingdom 4 e provavelmente esse ano, ano que vem, já vai ser o próximo. Então, isso faz muito sucesso. Mas aí é tipo assim, vai você pegar a pausa ali, é época de pandemia também, né? É, com certeza. Também, é verdade, época de pandemia de produção que tava sendo lançada, né? Pois é. Ó, eu te falo que, na minha opinião, quando você trabalha uma obra, sabe, desse jeito assim, que tem muito essa ideia de coisas muito grandes acontecendo, guerras, algo assim, eu acho que a mídia, tipo assim, live action, ela funciona muito melhor que anime. Eu também acho. É muito difícil se colocar isso em anime, sabe? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu acho que em anime talvez fosse um pouco difícil de você adaptar isso e tal, e eu entendo. Mas, cara, fica aquela sensação de que talvez a minha maior decepção, ela vem muito, sabe, do quão grande o voo que Kingdom poderia, tipo assim, alcançar se ele tivesse tido uma adaptação de anime que fizesse jus ao quão bom o mangá é, sabe? Eu acho que eu continuo lendo Kingdom e foram raros os momentos em que eu li Kingdom, assim, sabe, meio que levando com a barriga. Sempre ele conseguiu me manter interessado, algumas vezes mais, algumas vezes menos, mas eu nunca me senti forçado a continuar a ler Kingdom em algum momento. É uma obra que eu sempre tento recomendar a amigos meus. E não é uma obra shonen, né? É de uma demografia seinen, né, também. Então, e o Kingdom só não é tão popular assim, tão popular no mainstream, porque o anime, ele não dá essa oportunidade pro Kingdom ser tão popular. Você fala, não, mas você fala sobre China e o Japão tava em voga. Pô, se você pegar Diário de Apotecário, o anime fez um puta sucesso, né? É verdade. Sim. Porque sabe trabalhar bem a adaptação. Eu acho que também uma das coisas que ajudaram muito a esses problemas todos que vocês comentaram é que ele foi lançado ali no momento da Pierrot, que a Pierrot não estava muito estável. Hoje em dia a Pierrot melhorou bastante. Porque o Pierrot agora tem 2 estúdios, né, Guaraná? Você que sabe melhor que a gente. Cara, pior que até eu tô meio desatualizado, mas eu tô ligado, né? Negócio dos estúdios assim. Tem um estúdio meio premium da Pierrot hoje em dia, né? Sim. Eles já tinham meio que antes até, mas era um estúdio que era bem coisa terceirizada mesmo assim, tal, que eles colocavam meio que como selo Pierrot, era isso que eu tinha ideia, pelo menos. E aí você para pra pensar que, por exemplo, era um momento que a Pierrot, assim, o investimento dela era o que tinha era Naruto, mano. Assim, um pouco de qualidade. É verdade. Então, o Kingdom deu muito azar nesse ponto, que veio no momento que, assim, era tipo uma linha B. Era uma linha B, mano. Tanto é que os caras investiram muito no 3D e tudo mais. Eu acho que, por exemplo, se o Kingdom tivesse vindo com uma Production ID, uma A1 Picture, seria talvez outra parada. E é aquele negócio, né? O Seinen não vai receber nunca o mesmo investimento que um Shonen vai receber, né? São raros os casos, né? Principalmente naquele período, eu acho, inclusive, viu? Onde saiu a primeira temporada. Hoje em dia eu acho que até pode aparecer mais comum, sabe? Mas não a parada que é a mesma pegada. Sim, tô ligado. O Battle Shonen, mesmo o Kingdom tendo essa pegada do Battle Shonen, né? Mesmo não sendo porque é Seinen, ele nunca vai ter o mesmo investimento porque ele é Seinen. Concordo. Vamos lá, então. Para o meu primeiro anime, esse é um anime que dispensa apresentações, certo? Todo mundo conhece, ninguém fica de fora dessa, porque vamos falar de Digimon Adventure 2, um anime muito antigo. E por que ele tá aqui nessa lista? Por que, Raul? A sequência de um dos maiores sucessos do momento, né? A sequência de um dos maiores sequência de animes que fizeram parte da infância de muitos aqui. E olha só, por mais que você possa não assistir Digimon, por mais que você possa não gostar de Digimon, você conhece Digimon, você sabe o sucesso que é Digimon. Se você mostra o Agumon na sua frente, você sabe que isso é um Digimon, certo? Igual mostra um Pikachu e sabe que é um Pokémon. Sim. É isso.
ele tem essa marca. Todo mundo sabe que é Digimon. E aí, você, nessa expectativa, que você teve um bom anime pra criança, né? Temos que lembrar que Digimon é anime feito pra criança. Sim. E ele é um anime pra infanto e juvenil. Pra vender também o Tamagotchi. Tá pra vender Tamagotchi, pra vender bonequinhos, pra vender um monte de coisa aí, um monte de merch. E mesmo com tudo isso, Digimon, ele teve uma história que foi uma história que cativou não só as crianças, mas o público, o Digimon furou a bolha. Todo mundo sabe que o Digimon furou a bolha, que ele foi muito bom, né? É muito aclamado até hoje. Ele tem aqueles formato de roteiro que é muito episódico. Digimon furou sua bolha, Vulpix? A minha? Não, furou a bolha do pessoal. Ah, entendi, beleza. A gente tem um bom final com Digimon Adventure 1, com personagens muito irritantes e cativantes ao mesmo tempo, né? Ele tem uma boa mescla, mas no geral o Digimon Adventure ele foi muito positivo, foi com uma agenda muito positiva. E aí você vai pra uma sequência onde ele carrega o mesmo nome, só que com o número 2, né? E como a gente sabe aqui, no mundo dos animes, tudo que vem como sequência com o nome 2, com New Generations, não sei o que, nova geração, tudo acaba dando errado. E Digimon Adventure 2 é a mesma coisa. Posso ir mais longe, o Vulpix? Tudo em Digimon que carregou o nome Adventure sem ser o Digimon Adventure 1 teve problemas. É verdade. Porque não tem aquela frase que diz: nunca volte pro lugar onde você já foi feliz? O Digimon Adventure não para de voltar pro Digimon Adventure porque ele quer fazer dinheiro. E pior que isso faz dinheiro. De alguma forma isso faz dinheiro. Vulpeta, você tá me dizendo então que quando teve aquele remake de anos de Digimon, né, que saiu, que foi horrível também. Aquele foi horrível também. Pô, você tá me dizendo que aquilo ali é a volta do Neymar no Santos? Vai ter o Neymar na capa, ninguém vai entender nada. Vai ter o Neymar na capa, pô. Com a camisa do Index. A camisa do Index. E o Agumon do lado, né, velho? O Agumon do lado. A gente tem um podcast de Digimon Adventure 2, né? Se você quiser escutar, temos aí. Digimon Adventure 2, a gente fez um podcast, a gente bateu muito no Digimon. Batemos muito. Se eu não me engano, a minha nota pro Digimon foi 4, 3, por aí. Porque vamos começar pelos problemas de Digimon, né? Lembrando que decepcionante você precisa ter expectativa. A gente tinha expectativa porque o Digimon Adventure 1 foi muito bom. Pô, grande sucesso, né? Grande sucesso. Primeiro, mudaram a sua base, que são os personagens. Lógico, anime diferente, né? Eles mantiveram 2 personagens, que é a Kari e o TK. Exato, que eram pequenininhos no primeiro. Continuam sendo 2 Digi escolhidos dessa nova série e introduzem novos Digi escolhidos pra gente que ninguém dá a mínima pra ninguém. O David é um cocô. O cara, ele é um protagonista que não tem carisma nenhum. Ele é um chato, tipo... Não, chato ele não é. Os Digimon são maneiros, mas os Digi escolhidos... Os Digimon são maneiros, só que todos os personagens do elenco, os Digi escolhidos não vencem a expectativa. As relações deles também, eles são bem esquisitas. Não tem aquela relação que tinha dos Digimons, tanto do Adventure 1, como tem no Tamers, como tem até no Frontier, ou até no Savers também, né? Que o do Savers é um pouco diferente. Não, na questão de relação entre escolhido e Digimon é o pior, assim, disparado. É o pior. E outra coisa, se isso fosse a parte ruim, a pior parte tava bom ainda. A pior parte é a construção da narrativa, que ela não tem nexo nenhum. O Imperador Digimon? O Imperador Digimon, até aí, eu acho que tá meio ok, sabe? Até a parte do Imperador Digimon, que é o comecinho. Não tá não. Porque pra mim, o maior problema do Digimon tá ali. A forma que trabalha o Imperador Digimon, isso é que começa a dar caquita ali, né? Você falou bem no começo. Qual é o público-alvo de Digimon? Criança, criança, certo? Aí você bota o Ken chutando um bichinho, sabe? Que seria o bichinho de estimação dele, ou o Digimon dele e tal, né? O Warmon. É o Warmon. Aí o que acontece? O que você fala pra criança que tá assistindo isso aí? É pra chutar? Chute seu cachorro. Não tem problema que você agrediu o seu animal de estimação. É um bicho, não tem problema. Isso que Digimon 2 fala pro público. Dá chicotada no bicho. Mas é um vilão, pô. Mas aí é o vilão. Mesmo assim, Lucas. Porque que acontece? Quando a gente fala de um público menor de 10 anos, a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente coloca. É diferente se fosse o Shonen. Se fosse Shonen, por exemplo, se fosse Jojo, né, que tem os problemas com que sempre morre o cachorro e tudo mais, o público entende o que tá rolando. O problema é o público menor de 10 anos você colocando isso. Esse é o ponto. E não fica só nisso, né? É porque a gente vê que tem um grande problema na construção da narrativa e do segmento do mesmo. Porque quando você tá trabalhando com a obra do Digimon, normalmente de começo você tem uma obra estruturada, pelo menos seus 12 primeiros episódios, como anime episódio, onde você vai apresentar um Digimon do protagonista, a sua evolução e um inimigo.
E no episódio seguinte, a mesma coisa, até que todos fechem um primeiro arco inicial, pra depois dar sequência nisso e expandirem esse universo pra apresentar um vilão final e vocês terem uma forma de chegar até ele, né? Por meios da evolução e conexão dos seus escolhidos. Digimon trabalha nesse formato. E o Digimon Adventure 2 parece que esquece como que se trabalha o seu roteiro, porque ele começa criando uma ideia A, aí ele coloca uma ideia B, aí do nada eles querem colocar uma C, e aí eles esquecem o que eles fizeram na A, aí eles começam a tentar juntar todos os pontos, e fica com vários furos de roteiro ali, e no final eles precisam botar tipo um boss Necron, pra quem não sabe o que é um boss Necron, um chefe, né, final, que ele surge do nada, ninguém ouviu falar dele, ele só tá lá porque ele é um chefe muito forte. É a Kaguya em Naruto. É Kaguya em Naruto, exato, é Kaguya em Naruto. Ninguém nunca ouviu falar disso, botaram ela lá, deram contexto, ninguém comprou a ideia. Boss Necron é muito pra quem joga Final Fantasy. É, muito que Final Fantasy. Do nada você tem esse chefe que não foi nada construído no roteiro. Ninguém ouviu falar disso, mas do nada ele tá lá e por algum motivo esse é o último chefe que você vai ter que derrotar. Sem você explicar nada, nenhum motivo que dele tá ali. Nunca foi trabalhado no roteiro, nunca foi nem mencionado ele. E aí você fala, tá bom, então a gente vai ter que derrotar ele porque ele é o vilão final. Tá, ele é o Deus, né, que a gente vai ter que bater no final, mas esse Deus nunca foi comentado. Não tem sentido, não é legal, cara, não é legal. O começo é ruim, o meio é horrível e o final parece que tá no começo e no meio, sabe? Não vence nem... Assim, se você gosta de Digimon Adventure 2, tudo bem, todo mundo tem seu direito de estar errado, né? As músicas são boas, pelo menos, né? Code Wada tá aí fazendo várias músicas, o grande Code Wada, que descansa lá, morreu cedo demais. E é isso. Tem outro problema também, né, Vulpix? É um problema muito específico do Brasil, mas que a gente tem que falar porque a gente fala pro público brasileiro, que é a tradução pra Digiovo, né? Vai Digiovo? Que chama Evolução de Armadura. Foi mudado pra Digiovo, pô. Isso aí foi invenção mesmo, hein? Isso aí foi invenção. Pra quem não tá lembrado, o Lucas ele vai botar aí pra você a sonora do Vai de Jogo, né, que é botada na dublagem brasileira. Aí vocês vão ouvir, aí, ó, tá tocando aí Vai de Jogo. Vai de Jogo! Digimon Hiper Digivolve para... Flamedramon, a coragem flamejante! Então, a gente tem que falar dele, né? Talvez seja um dos episódios mais ouvidos do MDA, mas não pelo seu anime. Vai falar do Initial D. Não, mas sim pelo seu manhwa. Olha aí, o spoiler aí, ó. Ai. Ele que, quando saiu a primeira temporada, a gente falou, o manhwa é muito bom, mas o anime, temos que conversar sobre solo leveling. Ai, agora atacou o povo de Kimetsu aí do Darkzinho. Esse aí é o que a gente escolheu pra trazer público pro podcast? Exatamente, é esse mesmo. Isso porque você não viu os outros animes da pauta também aqui. Tem um Sung Jin-woo na capa, tem o Agumon botafoguense. O Lucas vai escolher. Ou é o Neymar com a camisa do Index, ou é o Toma com a camisa do Santa. Eu acho que o Agumon com a camisa do Botafogo seria muito da hora, viu? Eles acharam que o importante da obra são os personagens mais fortes. Todo mundo se preocupa com os personagens mais fortes, eles querem saber sobre os personagens fortes, que é o quê? A classe S. Ah, vamos botar a classe S logo no primeiro episódio do anime. Aí o que eles fazem? Ficam colocando vários cortes de personagens classe S desde o primeiro episódio. É verdade. Do nada aparece a Chai Rain lá no começo, né? Vários cortes do arco da formiga desde o primeiro episódio pro negócio que ninguém, tipo assim, quem não leu o manhwa não vai entender, não vai saber do que aquilo se trata. Só tá ali jogado. Você quer dizer que eles fizeram isso pelo puro fanservice? Óbvio que foi. É o famoso, eu sou fã, eu quero service, pô. É. Vou discordar de você, cara. Eu não coloco como decepção. Ela tem problemas, mas os problemas, como a gente tá lá no podcast, a galera pode ouvir, quiser ouvir nossa opinião lá de Solo Leveling, mas os problemas de Solo Leveling não estragam o que se esperava de Solo Leveling. Eu não sei, Lucas, sabe por quê? Porque quem não leu o manhwa, e foi muita gente, cara, eu posso pegar áudios de pessoas falando o seguinte, quando eu assisti a primeira temporada sem ler o manhwa, Solo Leveling é isso? É isso que é o tal do anime popular? É isso que é o tal da obra popular, do tal do Solo Leveling que ia fazer o maior sucesso? É só isso? E não é só isso.
O problema é que o anime não soube tratar bem o roteiro do manhwa, cara. Eu vejo duas coisas também. Eu acho que, assim, o Solo Leveling não soube tratar o roteiro também, mas ele soube tratar o público, porque o Solo Leveling, ele fez muito sucesso. Ele teve uma audiência absurda. É que, tipo assim, os problemas que tem fazem ele ser um anime pior do que ele poderia ser. E pra mim isso é decepcionante. Eu não acho. Eu acho decepção quando você cria uma expectativa e ela não se conclui. Lendo manhwa, que eu ficava ali, caramba, isso aconteceu, caramba, sabe? Porque, cara, o manhwa, ele te sufoca, ele não deixa você parar. Você lê o final do capítulo, você quer ver o outro porque você quer saber o que vai acontecer. O anime não te dá essa condição. E quando você lê, isso eu tô falando pra mim, né? Que isso quando a gente fala de animes decepcionantes, é decepcionante pra pessoa que tá indicando, né? Cara, pra mim, como a pessoa que leu o manhwa, quando eu vi o anime, eu falei, cara, o anime é isso aí? Eu vou falar de um mangá, um anime agora, né? No caso, aqui é anime decepcionante, mas também poderia ser uma... Tipo assim, se eu falasse do mangá, eu poderia dar outros argumentos, tá ligado? Daria no mesmo, né? Tipo assim, eu poderia falar outros argumentos. O mangá também né? Tanto é que eu tinha 30 volumes aqui em casa e eu vendi, mano. Eu falei, tipo assim, é o único mangá que eu vendi, a coleção. É o único. Tão tiltado que eu fiquei. É uma pena, porque a capa desse mangá é muito bonita. As capas desse mangá são muito bonitas. Eu tô perguntando porque eu não li. Assim que o Index, o spin-off é melhor? O spin-off é bom até. Então, vamos lá. A gente tá falando de Mag, tá, galera? Não é nem que seja ser melhor ou pior o spin-off do Simba. É porque, como é mais curto, tem menos tempo pra errar. Pode ser. Mag, eu me decepcionei muito com ele, porque ele tinha ali a questão das masmorras e das dungeons e dos gênios, que me chamou muita atenção. Um dos principais motivos de eu assistir de Mag era muito ver aquela questão de você explorar as dungeons, ter aquela questão dos gênios e ver os poderes de acordo com a dungeon e o gênio que você conquistou. E aí, Mag, ele acaba por muitos momentos fugindo disso, sabe? Ele tenta botar uma subtrama ali, principalmente dos inimigos do Rei Salomão, e assim, se você me permitir, né, citar um pouco do mangá, só pra contextualizar, porque me pegou tanta raiva que eu vendi, que ele vai destruindo toda essa parte incrível que ele construiu. Tá? O Mag também tem um problema, por exemplo, que ele ao mesmo tempo que ele consegue entregar personagens muito incríveis, por exemplo, Amor de Anson é um personagem muito incrível, eu acho o Alibaba um personagem muito incrível. O quarteto é muito bem feito e eu acho que por isso é decepcionante, né? Porque eles têm tanto pra entregar com os personagens e eles não entregam. Então, eu acho que existe muita dúvida em Mag em como ele explorar isso, porque a primeira temporada, assim, a segunda temporada pra mim é bem melhor do que a primeira, tá? Mas eu acho que ele sempre tem problemas de como fechar os arcos, entendeu? E eu acho que se ele se focasse mais, ou se focasse por mais tempo naquela questão das dungeons, seria muito melhor. E assim, eu não consigo não lembrar do que acontece no mangá, tá? Me desculpa. Sei quem fala do anime aqui, mas assim, o mangá é muito decepcionante, velho. O anime, ele me dá uma expectativa e ele me decepciona porque eu esperava uma questão das dungeons. Ele não é um anime ruim. Isso que me pega. O anime de Mag não é um anime ruim, tá? Eu acho que aqui, de todos que a gente falou aqui, até agora, o que me decepciona nele é o que menos torna ele ruim, saca? É o que menos mexe na qualidade dele. Eu acho que o que me decepciona em Toara Majutsu mexe um pouco na hora que eu vou fazer uma análise da qualidade, em Kingdom, em Digimon 2, mas aqui em Mag é o que menos imagina. Eu consigo ver Mag me frustrar, me decepcionar com as coisas que eu queria ver, que ele não me mostra, mas ainda assim achar um bom anime. Decepção é uma coisa muito pessoal, né, cara? E tá tudo bem. Mas eu acho que a autora, né, que acho que é Shinobu Otaka, acho que é o nome dela assim, eu tô vindo de cabeça, não tô lendo nenhuma pauta. Ela mesmo. Começa com uma ideia de explorar uma coisa e depois ele vai pra um caminho diferente e ele vai muito pra uma questão também política e tudo mais, que eu não queria ver. De novo, não torna um anime ruim. O mangá é ruim. O mangá, eu falo, o mangá é ruim com força. Já tem tempo, assim, mas o mangá estraga a questão do Rei Salomão de uma forma, e do Simba. Mano, o mangá estraga o Simba. E assim, o Simba, no finalzinho do anime, ele já dá alguns sinais ruins. É algo que meio que decepciona também no anime. Principalmente quando você já sabe mais do Simba. Mas o mangá piora. Mas eu acho que se Mag ele focasse mais nessa questão do Mag, o labirinto da magia, ou seja, o labirinto são as dungeons. Se ele se focasse em ser realmente sobre os labirintos da magia e botar durante essas explorações a subtrama, seria melhor. Eu acho que ele se foca muito em querer ser político em alguns momentos. Ele vai pros plots muito nada a ver. A mãe de um personagem lá tem uns plots nada a ver. Decepciona também com o Zete. Ele também é um desses que tem esse tal do Zete desnecessário, porque tem personagens ali, como eu te falei, tem personagens incríveis. Em alguns momentos é que são colocados em posição de... Como que eu vou falar isso de uma maneira mais sutil? São minimizadas a um contexto sexual.
De novo, eu sempre vou falar isso, eu sempre vou reforçar isso porque eu acho que é importante eu dar esse posicionamento. Eu não sou contra It. Eu, Lucas, não sou contra It. Mas me incomoda profundamente quando é usado com personagens errados, em momentos errados, em interação de personagens errados. Porque tem personagens que é interessante. Sei lá, vamos lá, eu vou pegar um anime atual, assim, só pra falar sobre essa questão do It. O anime da cosplayer. O anime da cosplayer tem It, mas é feito em momentos apropriados e é feito pra fazer uma interação de personagens apropriadamente. Tem uma ceninha ou outra, acho que na primeira temporada tem uma cena ali que eu acho meio over, passou um pouquinho do ponto. Mas, sei lá, a relação da Marin com o Gojo, eu acho, tipo, bem ok. Faz parte do desenvolvimento, assim, eu vejo como fazendo até parte do desenvolvimento deles. Constrói, soma pro que é o anime. E em Mag acaba atrapalhando algumas personagens. Tem uma personagem lá que é muito interessante, muito legalzinha, e aí você estraga ela, sacou? E aí você tem o Aladdin, um garotinho tarado, e isso, tipo assim, não adiciona ao personagem, mano. Não adiciona ao personagem, sabe? O Aladdin ficar no meio da estrada ali, ele ter isso não ajuda na construção dele de nada. De novo, eu não sou contra It, mas eu acho que alguns realmente dá uma quebradinha no ritmo do anime. E Mag, eu acho que faz isso, e me frustra muito Mag não focar em ser o labirinto da magia. Tem muitos momentos Mag políticas e magia. De novo, o mangá estraga tudo que o anime tinha construído de tão legal, que era a questão do reino de Simba, a questão de todo o universo sobre o rei Salomão ali, a mitologia, ele tá quebrada, estraga isso. A relação do Aladdin com essa conexão com o rei Salomão, ele estraga. Mas assim, é mangá, a gente não tá falando sobre mangá decepcionante. Eu acho que o mangá não é nem decepcionante, é só ruim. Mas o anime me decepciona porque eu acho que eu lamento ele ter ido por um caminho de politicagem, né? Tem a escola de magia ali na segunda temporada, enfim, né? Que não me agradou, mas é isso. Poderia ser um Battle Shonen muito melhor. Eu tô falando muito de fora, porque eu não cheguei a ler o mangá, também não vi o anime. Mas sobre o que o Lucas comentou, cara, quando você fala, tipo, de um Battle Shonen, de uma história de aventura, aí você tem certos temas que realmente não encaixam, né? É simplesmente por não encaixar. Não é porque você, nem por gostar ou não de um certo gênero, sabe? Tipo, sei lá, não gostar ou não de Eti. É porque realmente não encaixa com a aventura, com a idade do personagem, com o rolê todo apresentado, né? Eu acho que Battle Shonen, ele é muito fácil de dar errado. Assim como que, assim, quando você acerta bem, você acerta legal e te cativa muito, atrai muito público, ele também tem um outro lado que é muito fácil de dar errado. É autora, né? É mulher, né? A pessoa que escreve Mag, Lucas. Isso. A autora, ela perdeu a mão no Mag, porque ela tinha muitas boas ideias. O world building de Mag, ele é incrível. Como o Lucas disse, ele queria ver dungeon, queria ver missões. Os Jin, né, que são os deuses ali, né, os seres divinos, chamados de Jin, né, que eu acho que em uma outra cultura de algum outro país, não lembro se é na Índia, eles mencionam os deuses com o nome Jin, né. Tem uma cultura que eles fazem isso, um idioma que eles fazem isso, né. E no caso, esses Jin são os deuses que acompanham esse personagem, como por exemplo o Aladdin, né, ele tem o Jin dele. O Jin é o gênio, né. É o gênio dele, isso, é o gênio alado deles, né. Que aí, igual com o Alibaba também, tem Tian-On, né. Os poderes eram muito incríveis, os Jin eram muito incríveis, os personagens principais da trama que rodam o círculo ali, eles eram muito cativantes, muito carismáticos. Pô, as transformações, né, mano? As transformações são muito legais, né? Pô, o Alibaba se transformando é muito legal. Ele com aquela faquinha dele lá, você pensa, pô, o cara tá usando uma faquinha, não vai fazer nada. Não, ele é muito bom. A mão, né? Ele é muito hábil, ele é muito habilidoso. É o Amon, né, que é o Jin dele. Então, cara, quando você olha tudo isso, você olha tudo que ele pode te oferecer. Pô, eu gosto muito do trio ele fala que é o quarteto, né? Mas eu gosto muito do trio do Alibaba com a Mordiana, o Aladdin. Pô, a possibilidade da construção de romance entre o Alibaba e a Mordiana, você torce por aquilo. A autora perde a mão porque ela tem muitas boas ideias e não sabe trabalhar. A gente cansa de repetir que o Oda é um gênio. Por que o Oda é um gênio? Porque ele coloca 5.000 ideias na cabeça dele, no mangá dele, e ele consegue ligar todos os pontos. Ele não deixa a ponta fora. O que ele vai deixar, o que por enquanto tem de ponta fora, a gente acha que ele vai conseguir remendar isso. Ele tem conseguido remendar, né? Cara, é muito fácil de dar errado um Battle Shonen, né? Olha o Boku no Hero aí. Não quero bater tanto nos animes que a gente vai falar, né? Mas é isso. E outra, quando você liga ali o estereótipo, você cria um personagem que ele tem um lugar de origem, que ele tem ali toda uma cultura envolvida, né? Cara, aí você pega e cria um personagem que é totalmente
totalmente com a cabeça do adolescente japonês, ele não vai encaixar. Aí, mas não sei o que, mas isso é comum. Não, você pega, por exemplo, o Vinland Saga. Os personagens de Vinland Saga, eles são ali, né, personagens ali da Europa, ali do norte da Europa, né? Nórdico, né? E eles estão ali com personagens daquela época. E eles são personagens daquela época. Quando você cria um personagem, você não tem que só criar um ambiente pra ele, você tem que criar um personagem que ele também é um personagem daquele ambiente. Mas o Mag, pelo que vocês falaram, eu tô falando, olhando bem de fora, tá? Mas olhando pelo que vocês falaram, parece que eles pegaram o protagonista de um personagem japonês e não, é claro que não vai combinar, né? Que é outra rolê, outra cultura. Eu, tipo, não falando que uma cultura é melhor que a outra, que é pior que a outra, não é nada a ver com isso, mas é diferente, né? É porque realmente, tipo assim, ele cria, por exemplo, as cenas de ação do Mag, quando ele usa as porradas dos jeans, por exemplo, o Simba, que é um personagem que tem vários jeans e fica mudando durante a luta, mano, aquilo tu acha assim, mano, tu paga muito pau pra aquilo, saca? Só que ele não explora. Mag tem qualidades muito grandes que não são exploradas, isso irrita. Diferente de World Trigger, que ele tem muita qualidade e explora tudo. Olha aí a propaganda do nada. E tem capas tão boas quanto. É igual o Jack T. Esse aí não decepciona. Disso aí, vamos subir a torre aí, Guaraná. Esse aqui a gente vai de Mag, o labirinto da magia, pra um lugar que também parece um labirinto às vezes. Parece mesmo. E é engraçado porque a gente já estamos indo pra mais um manhwa, né? Esse manhwa aqui específico, ele tá em produção até hoje, ele continua, né? Ainda não acabou. Grande, hein? E é talvez assim um dos primeiros de uma grande leva assim de manhwa de 2010, Tower of God. Talvez foi um dos primeiros grandes sucessos. Acho que sim, cara. E pra mim é meu, cara, ele tem um lugarzinho especial no meu coração. Eu acho que é meu manhwa favorito, sabe? Ele tem um lugar no meu coração assim bem especial, sabe? Eu juro pra você, Guaraná, eu tenho muita vontade de ler o manhwa de Tower of God, só que me falta tempo, é muito longo e eu acho que ele demora um pouco pra engrenar. Eu concordo, eu acho assim, por isso que eu falo, cara, assista a primeira temporada em anime, justamente porque eu acho a primeira temporada uma adaptação muito legal em vários aspectos. Não só que eu acho que eles conseguiram fazer bem toda a primeira season de Tower of God nos 12 episódios. Eu acho que como anime em si, ele pegou muito bem, por exemplo, o tipo de desenho do manhwa e trouxe uma forma, sabe, bem legal pra anime. Ele tem um jeito único dele e isso eu acho muito bonito. Tem um estilo de animação que é muito dele, eu acho extremamente bem dirigido. E aí que vem a parte decepcionante, que é a segunda temporada que entra ali, tipo, uma nova fase em vários aspectos, inclusive em um pouco em arte também, tem as suas mudanças e você tem uma mudança muito grande de staff, você tem muito grande no estilo de desenho do anime e você vê uma piora, tipo, grande em quase todos os aspectos. E talvez aquilo que era a chance, porque muita gente enxerga Tower of God como a primeira temporada sendo um empecilho pra muita gente continuar no manhwa, sabe? E aí você tem a chance de apresentar o que pra muita gente é quando quando começa a ganhar, tipo, o norte, o personagem vai ficar mais forte, tudo isso. Você tem a chance de apresentar isso em anime e você, tipo assim, joga fora tudo aquilo que você construiu na primeira temporada pra tentar fazer algo totalmente diferente na segunda e não dá certo, sabe? Você desperdiçou tudo aquilo que foi construído e jogou no lixo. Eu acho que esse é o primeiro, talvez, que a gente tá falando aqui, né, nessa lista, que tem esse aspecto de troca de staff, sabe? Que é uma coisa que acontece constantemente em anime, não é algo novo também, mas a gente cita muito o caso de Tower of God aqui, porque parece realmente o negócio que vai, tipo assim, não é nem do vinho pra água, é do vinho pro esgoto, irmão. Isso. E a primeira temporada foi tão boa que é uma das poucas que acertam na questão de mudar a obra a ponto de segurar um dos protagonistas da obra pra deixar só numa cena pós-créditos. E o que mais interessante é que eu acredito muito porque os três animes, foram 3 animes anunciados nesse mesmo período ou seja, que eram obras antigas que foram anunciadas pra anime, que foi Noblesse, o The God of High School e o Tower of God. E talvez o Tower of God foi o que veio com a estética menos anime, sabe? E em quesito animação, o pessoal realmente foi muito pro lado de God of High School, daqueles primeiros episódios que surpreenderam bastante. Mas eu acho que no final do dia, dos 3, e isso também é muito surpreendente, Tower of God foi talvez o que tenha feito mais sucesso, sabe? E mesmo com esse sucesso todo, a gente não teve manutenção da equipe que fez a primeira temporada, a gente viu muitas mudanças em vários quesitos, direção, artístico, que sacrificou muito daquilo que fez com que ele fosse um grande sucesso, mesmo que na época as expectativas das pessoas não fossem tão altas. O que é engraçado, é até irônico a gente parar pra pensar, que quando ele tava pra sair, ninguém tinha expectativa muito alta nele. E ele surpreendeu, não só surpreendeu, sabe, como se consolidou, como tipo assim, um anime pro futuro, assim, que muita gente esperava uma sequência, mas quando a sequência veio, a expectativa que dessa vez era alta, não foi nem cumprida. Na verdade, ele decepcionou, né, cara? Que é justamente o título do podcast que a gente tá aqui. Então eu acho, por exemplo, que é o segundo
segunda obra de manhwa que a gente tá aqui hoje. Curiosamente, no caso de Solo Leveling foi meio que um efeito contrário. Eu acho que a primeira temporada é bem pior do que a segunda. Eu concordo um pouco com o Raul, que a primeira temporada é pior do que a segunda. Eu não concordo, talvez, muito efetivo que seja tão ruim assim. Eu acho que tem seus momentos de impacto legais também. Mas o caso de Tower of God é justamente ao contrário, né? A primeira, que é muito boa, trouxe muita expectativa pra uma segunda, mas essa expectativa ela não foi nem um pouco suprida, sabe? Ela foi uma decepção mesmo. E é uma pena, porque a gente tá falando de uma obra que tem, assim, já estamos em 15 anos de obra, sabe? Quando a gente para pra pensar, mesmo no Japão e até mesmo na Coreia, são raras as obras que conseguem se manter por 15 anos. Eu acredito até que no mundo dos manhwas é muito raro você ver uma obra passando tipo dos 5, 10. Você tem, por exemplo, ali Lukisme, que já tá há muito tempo. Você teve Nobles, que também durou muito tempo, The God of High School e o próprio Tower of God, sabe? Mas não é sempre que você vai ver obras assim que duraram tanto tempo. Então, uma pena que eles desperdiçaram, talvez, um dos maiores símbolos, dos maiores, assim, sabe, representantes do manhwa e desperdiçaram a chance de tornar ele, talvez, assim, um representante mesmo desse estilo coreano, sabe? Mas que torre é essa que eles estão subindo? Que demora 15 anos. O Tower of God era pra ser... Eu posso estar falando uma gambagem muito grande, mas quando eu via as pessoas falando Tower of God, assim, e a visão delas, era tipo o One Piece dos Webtoon, saca? Mas era por aí mesmo. Você não está falando merda. Naquela época era cotado como se fosse o mangá coreano que era comparado ao One Piece. Era o, tipo, o The God of High School era, tipo, o Dragon Ball coreano e o Tower of God era o One Piece coreano. Era o que era falado, tipo, eram os dois manhwas de maior sucesso, né, da Coreia. Eu não sei se o status do God of High School chega à ideia muito de Dragon Ball, porque o Tower of God, ele sempre teve muito o apelo, tanto do público, assim, em questão de visualização assim, tal. Você pode falar que o The God of High School talvez tenha mais o estilo Dragon Ball, quando tem todo aquele negócio de porrada, sabe? É a porradaria simples, né, franca. A porradaria mais simples, sabe? Tem até o Son Goku, pô. Tem o Son Goku, né? Porque é um torneio no começo, e depois o Power Scaling vai lá pra casa do Tower of God. Ele tinha muita chance de emplacar, sabe? Ele era visto realmente como um representante, tipo assim, talvez máximo do mangá coreano, do manhwa. Só que, infelizmente, e eu acho que a primeira temporada faz muito jus e até melhora muito do material original, porque, cara, a primeira season do manhwa, ela é sofrida. Eu acho ela, pelo menos, sofrida. E o anime fez um puta trabalho adaptando ela, sabe? Trouxe, tipo assim, um ar novo pra um negócio que era difícil de você apresentar pra alguém. E aí você traz aquela possibilidade. Cara, a primeira temporada do manhwa eu assistiria, tipo, em anime. Eu queria poder dizer o mesmo da segunda e quem sabe de uma terceira. Mas eu acho que hoje em dia é melhor você assistir, tipo, a primeira temporada realmente do anime e já partir pro manhwa na segunda, que eu acho que você vai ter uma experiência muito mais satisfatória. E é uma pena. É uma decepção mesmo, sabe? É que, assim, eu não sei se é tão satisfatória, porque no manhwa você tem um personagem ali aparecendo desde o começo e você vai perder muito da apresentação dele, porque o foco dele é na segunda temporada, né? E no anime ele só aparece nas cenas pós-créditos. Eu acho um acerto pra animação, porque a gente tinha que focar no personagem da primeira temporada. Mas se for começar com o anime e terminar com o manhwa, eu não sei se seria tão satisfatório assim. Eles não iam se identificar com o personagem. Eu entendo, porque, mas depois assim você vai ver que as coisas elas se ajeitam, sabe? Mesmo se você for fazer essa sequência do manhwa, você vai chegar num ponto em que as coisas vão se encaixar, sabe? E a gente sabe que realmente a primeira temporada de Tower of God só é maravilhosa porque termina com a Manu derrubando o Vulpix. Eu tenho aquele meme até hoje, ainda da foto da Manu derrubando o Animistic. É ali, né, velho? Aquilo é bom demais, mano. Inclusive, saudades de gravar podcast com a Manu, viu, Raul? Tem que trazer ela um dia aí. Pô, ela não grava, ela não tem culpa. Eu não gravo mais. A Manu é o guardado pra poder de com elas, pô. A decepção é a Manu. Podcast decepcionante. A Manu é decepcionante. Vai lá, Vulpix. Aqui, talvez esse seja o anime menos popular na questão da mídia anime. Eu não sei se é menos popular porque o game é muito famoso, né? Ah, tem Index, né? Sim, é que assim, com todo respeito ao Index, né? Mas eu acho, assim, é que cada um tem é uma mídia diferente, né? É uma mídia diferente. Vamos lá, eu vou falar de Persona 5 de Animation. Na questão anime, na minha opinião, o Index e o Kingdom também são menos popular do que o Persona. Ah, será, cara? Agora não, o que você acha? Você também é fãzão de Persona, né? Falando só sobre anime, só sobre anime. Eu acho Persona menor. Porque, assim, muita gente esquece até da existência de Persona anime, sabia? Isso que é muito louco. Se você for só pro anime, Persona realmente é meio esquecida. Agora, quando você fala, tipo, da multimídia, aí são outros 500. É que assim, na parte... É que Persona, ele é original de um jogo.
Assim como o Digimon, né? Assim como o Digimon. Persona, ele é muito, muito famoso no mundo inteiro, né? Ele é um JRPG, que é um RPG japonês, né? Ele é um jogo de turno, de fantasia, né? E ele é muito popular por causa que ele trabalha o RPG de uma forma diferente, porque ele mistura vida social, né? O Slice of Life com dungeons, né? Com batalhas contra monstros, essas coisas. E talvez ele seja a obra de game mais JRPG, mais Japão. Temos Final Fantasy aí. Mas o que acontece? Dentro da obra, não é Japão. Ah, sim, isso é verdade. Exatamente, porque todos os Personas se passam dentro do Japão, né? Por exemplo, Persona 5 ele se passa dentro de Tóquio, ele replica Tóquio. Assim como Yakuza replica partes de Tóquio, como por exemplo o Akabukicho. Você fala Yakuza, já não precisa falar mais nada, né? Exatamente, Yakuza, né? Mas assim, vamos falar de Persona, certo? O anime de Persona 5, por que ele é decepcionante? Porque eu já venho falando isso desde quando eu comecei a gravar podcast, não só no MDA, mas no Animistic. A opening é boa, pelo menos, Vulpix. A opening é boa. Cara, todas as músicas de Persona são boas, né? Persona 5, eu falo isso desde que eu comecei a gravar podcast 6, 7 anos atrás. Jogo tem muita deficiência pra ser adaptado em anime. Alguns, bem poucos que furam essa bolha e que conseguem fazer muito bem, é um anime que Raul e eu gostamos muito, que é o Steins Gate. Sim. Que é uma visual novel. Que pra mim, ela não é tão boa, mas o anime ele é perfeito. Como anime ele é perfeito, mas como visual novel ele não é tão legal. É que o visual novel também é um negócio bem né? Vamos sério, né? Com certeza. É que tem várias formas diferentes de trabalhar a visual novel. Tem uma visual novel que eu gosto muito, que eu até poderia trazer aqui, mas não tem tanta popularidade, que é o Danganronpa. Né? O Danganronpa ele é uma visual novel que é trabalhado com investigação detetive e batalhas de... Sabe, tipo Phoenix Wright, que ele é um julgamento, você tem que rebater o argumento do outro. Esse tipo de visual novel que é legal de jogar. Agora Steins Gate não é. Mas Persona 5 ele foge totalmente do que é uma visual novel, né? Porque ele parece a princípio uma visual novel, mas não é. Ele é muito diferente de uma visual novel, porque ela tem história. E assim, pra quem não conhece Persona 5, né? Persona ele trabalha muitas coisas sobre a vida, né? Por exemplo, o Persona 3 trabalha sobre a depressão, o Persona 4 trabalha sobre o entendimento da sua própria pessoa, do seu amor próprio, de entender quem é você, e o Persona 5, ele trabalha algo meio diferente. Eu dizer aqui o que ele trabalha é um spoiler gigante, então eu não vou dizer, mas a história de Persona 5, ele acompanha aí uns estudantes, né, porque são alunos colegiais, e por isso pega bastante gente também, porque tem muita criança nessa fase da adolescência que joga, pessoas que acabaram de se tornar adulto, né, acabaram de passar por essa fase, e também eles combinam com a parte de que, assim, na história, temos aqui que esse grupo de estudantes, eles roubam corações, é algo meio poético, né? Eles roubam corações. E como que é tratado isso? Eles entram em um metaverso, né? É um mundo paralelo, não é Isekai, tá? É um mundo paralelo, onde eles entram dentro da mente, do coração de alguma pessoa, que no caso, eles são tipo assim, eles são ladrões, como é que fala? Eles são Phantom Thieves, né? Eles são ladrões que fazem na surdina, aos escondidos, que ninguém sabe mais ou menos da existência deles, mas sabe, né? Eles roubam os corações dele pra mudar a parte cognitiva do cérebro da pessoa. Vamos supor, um vilão. Ele comete muitos atos que são pecaminosos, né? Porque Persona 5 fala muito sobre pecados. Eles tentam mudar o coração dessa pessoa pra fazer as pessoas confessarem sobre o seu crime, porque às vezes por falta de provas, você não tem como indiciar essa pessoa a ser presa ou alguma coisa assim. O próprio primeiro arco mesmo, ele fala sobre... É um assunto muito pesado. Persona 5 fala sobre assuntos muito pesados, como por exemplo, abuso de professor, né, pelo seu poder, né, sobre seus alunos, tanto na parte verbal, como assédio sexual com alunos também, agressões físicas aos alunos. A primeira missão do Phantom Thieves é mudar o coração desse cara, né, fazer ele confessar sobre seus crimes, e é assim que segue a história. Mas aí, vamos falar do anime. Por que o anime é uma decepção? Porque o jogo, ele é uma história pra ser jogada de pelo menos 80 a 100 horas de jogo. Quem joga Persona sabe que você investe muitas horas aí, e ele é um jogo que se passa exatamente todos os dias do ano. Ele passa 12 meses no calendário, né? Você vive todos os... Não exatamente todos os 12 meses, você vive uns 9 meses ali, 10 meses do jogo, mas você vive dia por dia, você vai fazendo a escola, aí você vai, depois de tarde, você vai fazendo as suas relações sociais, você vai entrar na dungeon e mata os monstros, né? Certo? Enquanto isso, a história vai rolando. Persona tenta fazer isso, o Persona 5, com 25 episódios. Persona 4 fez a mesma coisa. Só que o Persona 4, ele trabalhou de uma forma muito mais dinâmica. Ele explorou muito melhor a parte da relação dos personagens,
e o seu foco que é o objetivo de uma maneira muito mais que fizesse sentido e deixasse ela mais fluida. Persona 5, ela envolve todo um arco inteiro em 5, 6 episódios, que já gasta praticamente 1/5 do anime, sendo que isso não foi nem, sei lá, tipo, 1/10 da história. E aí depois, pra você dar continuidade do episódio 7 até o 25, pra você fechar a história, ela tem algumas vezes que ela termina um arco em um episódio, e você gastou o primeiro arco pra fazer 5 episódios. Então, uma história que em um arco era pra você terminar, e você exigiria pelo menos, sei lá, 15 horas de duração, você trabalhou em 20 minutos. Como é que você adapta 15 horas em 20 minutos? Tá parecendo o mangá de Tokyo Ghoul, que você adapta 120 capítulos para 12 episódios. Então, a falta de tempo para você trabalhar o material, que é muito rico, o Persona tem um material muito rico, ele trabalha muitos assuntos interessantes, ela fica em falta, né? Então, aí os personagens ficam sem background, eles ficam totalmente rasos, você não entende direito as transições da cena, por que eles estão fazendo tal coisa, você não entende direito qual que é a missão deles, aí você tenta botar uma cena de alívio cômico, o Persona tem muitas cenas de alívio cômico no próprio jogo, né? Porque não se trata só sobre drama, se trata sobre comédia também, se trata sobre fantasia, sobre a aventura deles ali, sobre suspense, e você trabalha tudo isso com esse tempo muito curto, não dá liga, você não sente nada pelos personagens, não sente nada pela história, fica totalmente raso, a sua experiência é totalmente estragada. Então, pra mim, a recomendação, assim, se você tem interesse em Persona, não veja o anime primeiro, jogue o jogo e depois vá pra anime. Eu fiz isso, né, eu por muito tempo, eu me neguei a ver o anime porque eu queria jogar o jogo, quando saiu pra computador, né, a versão pra computador eu joguei, fiquei muito feliz de ter jogado, é o meu jogo favorito da minha vida, com certeza o anime teria estragado totalmente a experiência da minha jogatina se eu tivesse começado pelo anime. Então, assim, é uma decepção muito grande, porque eu comecei vendo 5 episódios e eu parei porque eu sabia que ia me decepcionar mais ainda. Ou no anime ou no jogo, eles ficam gritando Persona! Ou não, é só no trailer. Mas isso é aquela coisa de igual de transformação de Digimon, sabe? É pra invocar o Persona. É que Persona é tipo assim, a sua invocação, né? Tipo, o seu ser que você invoca, né? Curiosidade, no Smash Bros o Joker grita ou Persona ou ele grita Arsene. É que eles não gritam Persona, eles gritam o nome do Persona deles, né? Tipo, o nome do protagonista. Vamos falar de um problema gigante? Ah, esse daí é bem gigante mesmo. Tem que passar um isso daí. Essa é uma obra que me decepcionou mas muito, assim. Eu acho que talvez foi a que mais me decepcionou em muito tempo, porque foram 3 temporadas incríveis. Mas assim, incrível, você falou, pô, isso aqui tem roteiro pra ser anime, assim, memorável, sabe? Cara, se você assistir as 3 primeiras temporadas, vou falar o nome, se você assistir as 3 primeiras temporadas de Shingeki no Kyojin, você fala assim, Psycho Pass. Isso aqui é maravilhoso, Cara, você vai lá, você tá lá cantando Sasagaiô, entendeu? Mas aí entra a 4ª temporada e tudo mais, aí você descobre que é só um cara querendo falar de fascismo, né? E pior, o cara querendo passar pano pro fascismo. Esse é o ponto. Eu quero ver alguém falar aqui, mandar e-mail falando, não bote política no meu anime. Não bote fascismo no meu anime, olha lá. Porque o Shingeki, ele é puramente política. Tudo no Shingeki é política. Não, é sobre isso, né? Tudo. A gente tá falando sobre isso. Tudo que você pensar, não, gigante pulando. Ué, gigante pulando é política também. Por que tem gigante pulando ali? Não é? Sei lá, mano, pode ser uma opinião meio polêmica que eu vou falar. Lucas, a gente trazer Shingeki aqui já é polêmico. Pra caramba. Mas eu acho que o maior erro de Shingeki, vocês vão até zoar, mas eu acho que o maior problema de Shingeki é ele ter ido pra esse lado político. Eu acho que se ele tivesse no lado de mistério, do sobrenatural... A sobrenatural, ciência sobrenatural. Eu acho que ele seria muito mais interessante pra todo mundo. A gente tá falando de universo de fantasia, cara. Ia tá tudo bem se fosse o alienígena, se os gigantes fossem uma raça que existiu naquele universo, tá tudo bem, sabe? A gente tá falando de um mundo de fantasia. A partir de um momento que você vê que aquilo era uma criação pra trazer o fascismo pra obra, é de ferrar, né, velho? Mas você tá falando que você é de esquerda, que você é de direita, que você é de centro. Não, cara, não é sobre isso. A gente tá falando sobre o anime, tá? A gente tá falando sobre o anime. Que a gente pode falar, né? Porque é sobre o anime, é sobre o mangá, entendeu? Porque o que o autor perdeu a mão quando ele quis falar assim, eu quero passar pano pra isso aqui. Pelo amor de Deus, né? Eu realmente acho que, tipo, independente de qual foi a ideologia política ali, quando ele foi pra um caminho político de guerra de nação, povo antigo e blá blá blá, aí perdeu a mão.
Não. Assim, as revelações ali dos traidores são até interessantes, mas eu acho que o ponto... Você fala do Rainer, do outro, né? Do Titã Blindado e do Colossal. Aquilo ali, pô, aí tu fala, caraca. Mas assim, a parte política interna, porque a parte política interna, sei lá, Naruto também tem política nesse ponto. Sim, totalmente. É totalmente político ali, né? O Danzou e Hokage ali é guerra política. Mas assim, é uma guerra política ali pra você botar uma atenção dentro dos personagens ali. One Piece é tudo político. Sim, mas eu acho que o problema de Shingeki no Kyojin é que ele se tornou sobre isso, entendeu? Não é um anime com política. Porque, assim, fatalmente, a não ser que você seja muito raso... Na verdade, toda obra tem política, vamos ser sinceros. Mas ele virou sobre isso, né, Lucas? Acabou sendo sobre isso. Parece que não é... Por exemplo, vamos lá. Kingdom é uma política. Guerra é política. É a monarquia ali. Só que é uma forma de você usa a política pra narrativa. O Shingeki no Kyojin, ele não soube lidar com isso, mano, saca? No fim das contas, virou uma desculpa pra passar pano pra fascismo. Esse é o ponto. Porque eu acredito que o anime poderia ser até do ponto de vista dos vilões. Sim. Mas narrativamente não funcionou. O Eren é um personagem que ele, por exemplo, ele vai pra um caminho estranho, entendeu? Então... E o Eren, ele era um baita personagem, por mais que tinham todas as críticas a ele, e no começo ele era um baita personagem. Não, o Eren é aquele negócio. Se meu pai é assim, eu sou assim também, e vamos lá. O problema foi quando ele achou a porcaria do porão da casa dele. Sabe aquele meme, tipo, vamos achar o porão. Aí quando ele acha o porão, agora a gente pensa assim, não, sai do porão. É o Shinji, né? É o Shinji. Entra no Shinji. Sai do robô, Shinji. É, exatamente. Aquele meme de Interestelar, cara, não, sai. Sabe aquele meme de Interestelar? É aquele meme de Interestelar. O cara começando a chorando, batendo no vidro lá. Não, Eren, não. É mais ou menos isso. Que a força que Shingeki trouxe no começo, assim, Shingeki, ele é um dos primeiros animes naquela época da década passada, né? Que Shingeki era da década passada, certo? Sim, totalmente. Se bem que acabou agora, né? Eu posso dizer que eu acho que o quê? O Shingeki é o anime que mais furou a bolha na década passada? Mais que Sword Art Online, com certeza. Talvez dessa nova geração aí, pós-Naruto, Que mais fez sucesso. é que tem o Kimetsu, né? É verdade, tem o Kimetsu, acho que Kimetsu foi mais. Mas que com todo o seu merecimento inicial, o Shingeki, ele... Na primeira metade da última década. eu acho que é justo falar assim. E Shingeki tem todos os seus mérito por ter furado essa bolha, por ter feito todo o seu público, de ter sido tão popular, de ter sido... Shingeki, ele era muito bom. Até o seu suspense ser revelado, tudo. Todas essas construções de mistério, né? Os seus personagens sendo colocados dentro da obra. Toda aquela parte política ainda era muito legal de você assistir, né? De que os caras lá internamente das muralhas de dentro cagavam. O universo, né? Cagavam pra você. O world building era muito interessante, por quê? Porque você não conhece o world building. Ele é interessante porque você não tem as respostas pra nada. Você tá na palma da mão de alguém e você não sabe o que tem em volta. E outra, as pessoas que estão lá dentro também não conhecem. Eles estão presos lá. É igual, sabe qual outro anime, Raul? O Yakusoku no Neverland. Exato, porque você tá no meio de uma coisa onde você não sabe o que tem fora. Eles querem descobrir o que tem fora e você, junto com ele, quer descobrir. Você fala, cara, se o mundo é assim, de onde vem tanto gigante? O que tem lá fora que o gigante vem aqui pra dentro? E por que esse mundo é assim? Porque a gente tá preso aqui, né? O Shingeki, ele te vende a premissa perfeita. Ele te vende o anime, a história, só com essa premissa. Tem um mundo lá fora que você não sabe o que é, tem gigantes entrando aqui, você não sabe o que tem lá. E, cara, descubra com a gente. É isso. E Shingeki faz isso muito bem. Eu adoro a obra que faz isso, só que Shingeki, ele vai por um caminho que a gente fala que, assim, ele foi muito criticado, né? Então, a gente, por diversos motivos, já falou aqui. Outra coisa que me irritou também, em Shingeki, vamos falar. Temporada final. Temporada final, parte 1, parte 2, parte final. O que é isso aqui? Virou bagunça? Shingeki no Kyojin. O final agora é outro. Eu falei bastante sobre, no final das contas era só uma passagem de pano sobre fascismo e tal. E é uma opinião minha, tá? Assim, eu não tô colocando ninguém na opinião, mas se você, público aí, fã do MDA, público do MDA, só esse episódio, sei lá, mas não é sobre isso, tudo bem, tipo assim, se você acha que eu tô errado, que não é sobre isso, não sou eu que vou te explicar. É um assunto muito complexo pra explicar um episódio, não é sobre isso, né, o podcast não é sobre isso, a gente fala sobre anime, né, é um anime que se fala sobre isso, na verdade. Eu não tô aqui pra ficar explicando política ou pra... Só dizer uma coisa, pesquise o Japão na Segunda Guerra e depois corre atrás do Shingeki no Kyojin lá e reassiste. Aí eu acho que
você vai ter uma visão muito mais ampla do que esse autor quis dizer depois da 4ª temporada. Acho que esse é o ponto. Eu vou dizer que eu me decepcionei com uma coisa nesse podcast, viu, Guaraná? O quê? Tu não dormiu nesse episódio. Ainda! A gente tem no mínimo uns 5 minutinhos ainda, pô. Eu vou tentar. Mas é sacanagem também, né? Você tá de sacanagem, pô. Tem as considerações finais, tem a nota. Nota pra quê? Nota pra decepção? Você tá maluco, pô. Teve um momento que eu escapei pra ir pegar uma coquinha gelada na geladeira, pô. Desses aqui da lista, qual é o mais decepcionante? Conta aí pra gente. É. Lembrando que tem o episódio parte 1 também, né? Lá aqui no MDA. Escuta o episódio parte 1 também, que tem uns 52 animes que eles falaram ali. Aquela... Assim, foi uma bagunça e o podcast foi bom ao mesmo tempo. Exatamente. Eles falaram de 52 animes ali que decepcionaram eles. Foi difícil achar anime depois que eles falaram, porque você vê que só tem anime mais novo, porque eles falaram de todos os outros. Não sei. Não sei, não foi tão difícil não, porque tem muito anime decepcionante, viu? E também você pode deixar sua mensagem para podcast@mundosanimes.com ou, claro, no seu agregador de podcast favorito. Deixe sua mensagem ali, né? O seu feedback, o que você achou do episódio. Fala, vocês só falaram canelada, não tem nada a ver. Pô, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Deixa aí seu comentário, a gente quer ouvir. Canelada é assim mesmo, né? É, exato. Se a gente tá certo e tá errado, tá tudo bem, a gente tá aqui pra isso, a gente tá aqui pra falar besteira. E faça como eles, Alex Seliger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Henrique, Guilherme Lourenço, Henry Maguchi, Lucas Batista, Nathan Kleiman, Yasmin Gonçalves, e seja nosso padrinho. No mais, nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau!